Boa noite, minha amiga. Boa noite. E aí, como é que você tá? Tudo Falei, o bem? Daniel é pontual igual a mim, isso eu já percebi. Boa noite, pessoal. Boa noite. E Olha, deixa aí, como eu é que só estão as aumentar coisas por aqui. aí? Por aqui tá tudo bem, um pouquinho frio, acredito que diferente daí, né? Não, aqui tá. Aqui é. Frio aqui é 24 graus, 25 Ah, graus. então. Nossa, aqui em Minas já não é assim, não. Apesar que esse inverno tá bem diferente. Mas, Eu, ó, tá friozinho. eu tô achando que você vai acabar vindo morar aqui. Aquele dia que eu lhe encontrei lá no meio do Aruá, lá da floresta, você passeando, eu vi que seu olho tava brilhando ali, não tava não? Tava. Eu tava Deixa indo eu te pro falar, sítio, lembra disso? Eu tava indo pro sítio de carro eu aí. lembro. Ah, você socou pera lá do nada. Eu falei, que coisa aquela ali? Quando eu cheguei perto, eu falei, olha, se abrindo ali, rapaz. E você Peraí, natureza, amarradona, vendo as invadiu plantas. o seu espaço. Né? Eu falei, ó, aqui é. Não foi, eu falei, ó, aqui é show demais. E, enfim, tava num lugar bem especial que eu frequento muito. É, a Bahia para mim, Salvador em especial, assim, sabe? É uma coisa que eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu falo assim, olha, em alguma encarnação passada eu vivi nesse lugar. Então, quando eu chego na Bahia, em Salvador, se eu chego na Praia do Forte, essa energia, ela é diferente. É uma energia que eu falo, gente, um dia eu vou falar assim, envelhecer nesse lugar. Isso é com certeza, viu? É, agora, aí também tem Olha, muito lugar bonito, é porque eu não conheço tanto, Sabrina, assim, eu tenho alguns amigos que falam de vários lugares, sobretudo a Serra da Canastra. Então, eu tô para poder fazer explorar uma região aí, de fazer uma viagem assim mais longa, sabe? Eu soube que tem uns passeios de cavalo aí nos lugares muito bonitos. Então, eu falo assim porque eu não conheço muito sua terra, mas eu imagino que deve ser também um negócio bem mágico, né? inclusive, uma vez eu comentei contigo e vou falar de novo. Você precisa conhecer Ibitipoca, Serra do Ibitipoca, Sim, sim, Arquivo já em ouvi falar Nome, também. Tá anotado aqui. porque é uma energia fora do normal lá também. E É para você alto, que né? gosta desse contato, hein? É alto, né? Hum? Um lugar alto, assim, de É montanhas, né? alto, sim. É alto, é lindo. É uma coisa assim. Tem o Pico do Peão, pra gente vai andando e chega. Tem a Janela do Céu, só lugar alto. E Legal. assim, é um contato com a natureza fora do normal. Então, é um lugar que vocês, né, precisam conhecer com certeza. Ah, eu quero. Depois você me dá as dicas aí de algum lugar assim pra gente curtir, enfim, pra levar as crianças também, que acho Ah, que e é eles um se lugar, amarram. Se tiver com bicho, certeza, então, um lugar. cavalo, bicho, galinha, essas coisas, sabe? Elas se amarram. Nossa, bom Clima de demais. roça. Esse Abelha. contato. Ah, é. Isso aí me faz lembrar a minha infância. Eu cresci com bichos, eu gosto, igual um dia você postou, você com as suas menininhas pescando, que eu falei, gente, isso me fez lembrar lá atrás, quando eu era criança, porque eu tenho essa imagem, todo mundo saía para pescar, É a memória, sabe? né? Era aquele A memória afetiva, né? isso. E você tem me feito trazer isso de volta. Isso é muito importante para mim, sabe? E Legal. eu tento passar para as pessoas esse contato, porque acho que nutrição não é só pensar em comida, né? Nutrição é tudo que nos alimenta. Então, a energia, é a conexão, é a natureza. Aí o alimento é óbvio que também, mas tem Sim. muito mais por trás disso. Com certeza. É uma energia mais sutil, né? Que não é tão material assim. Mas eu acho que as pessoas estão começando a já começaram. Eu acho que a pandemia foi um marco assim, né? Muita gente despertou para isso e eu também, né? Eu confesso que a pandemia foi um catalisador assim de emoções e de descobertas e de prioridades e de constatação de que a gente é mais feliz perto da natureza, né? E é daí que vem o papo das abelhas, né? E foi daí que a gente se conheceu. Então, de alguma forma, eu acho que eu, você e todo mundo que está aqui conectado, né? Tem muito abelhudo aí, abelhuda, mandar um abraço para todo mundo aí, seus pacientes, né? Seus seguidores. Eu acho que está todo mundo aqui, não é por acaso, né? A gente, de alguma forma, tem algum alguma conexão aqui que a gente corrobora, né? Que a gente tem uma interseção, né? Entre prazeres, entre vontades, entre sensações, né? E bem-estar. Então, eu acho que é isso. A gente vai se conectando também aqui na internet com esse
Se tiver esse olhar mais sensível, né? Exatamente. E a gente vai sentindo, né? A gente, no meio disso tudo que a pandemia trouxe, além da gente se conectar mais com as pessoas, a gente vai sentindo essas energias positivas, né? A gente consegue decifrar isso. Para mim, assim, igual a gente vai fazer a nossa live aqui, eu quero primeiro te agradecer por você ter reservado um tempo para a gente poder bater esse papo. Eita, Nós todos. voltou. Voltou. Que Acontece, agonia, Jesus! acontece, é isso mesmo. A Meu internet, Deus! o Instagram tem isso direto. Inclusive, foi esse um dos motivos que eu fui parar também no YouTube, porque YouTube, né? é, já vou até lhe provocar para você também ter seu canal lá, viu? É muito importante que tenha esses dois canais de comunicação, né? Porque quando um não tá bem, o outro funciona. Mas é isso aí, vamos Exato. nessa. Você tava falando Vou o que mesmo? copiar. Então, é o que eu estava falando aqui, que eu queria muito te agradecer por você ter reservado seu tempo. Todos que estão aqui, acredito que sabem que você é o Daniel Cade, nutricionista, mas eu faço questão de poder estar falando, porque às vezes tem algum seguidor aí que não sabe, né? E que a ideia nossa aqui hoje é poder bater um papo nutritivo, né? Para a gente poder falar um pouco de comida de verdade, da natureza, essa conexão, poder falar sobre longevidade, Legal. sobre as abelhinhas. Então, Vamos quer, nessa. quer, Eu queria lhe quer falar? agradecer. Eu queria lhe agradecer pelo convite, né? Tava meio que na correria aí, porque estou envolvido num projeto aí, em vários projetos, né? E aí nem sempre eu consigo me organizar assim, mas enfim, deu certo, né? E eu estou aqui tranquilo, tá? Sem pressa. Obrigado por ter me chamado. Seu conteúdo é muito bacana. Eu estou aqui por esse motivo também, porque eu sinto verdade no que você fala, eu sinto a energia boa que você coloca, assim, sabe? E o que você entrega para as pessoas, isso é muito nobre. Tá certo, muito obrigada, viu? Então, veja bem, o que eu quero começar hoje falando aqui é o seguinte: quando falamos, né, de comida, sobre comida de verdade, podemos definir como o oposto daquilo que, que é processado, né? Rico em gorduras hidrogenadas, sódio, açúcar, conservantes e dietas ricas em alimentos ultraprocessados explica também o alto índice aí de obesidade, o aumento de doenças crônicas como diabetes, câncer, é, esteatose hepática, doenças cardiovasculares. E os benefícios, né, de comer alimentos frescos, nutritivos, são infinitos. Então, o que que você me diz sobre isso? Claro que nós somos nutricionistas, nós sabemos disso como ninguém. Mas eu acho importante as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala de comida de verdade, é para fugir o máximo que puder do ultraprocessado. Então, qual a sua É, visão? eu, eu demorei um tempo assim para entender, né? E comunicar isso, resumir, chegar a esse termo, né, de comer comida de verdade e tal, porque eu acho que existe uma forma bem complexa, bem complicada da gente explicar o que é uma comida saudável, com termos técnicos, né, da nossa profissão e tal. E eu acho que eu cheguei a uma conclusão de que a gente deu uma desconectada muito grande assim da natureza, se afastou, né? Se afastando da natureza no sentido também de comer, não só no sentido de estar sempre em ambientes fechados, né? De estar sempre, vamos dizer assim, em descompasso com os ritmos da natureza, então trocando o dia pela noite, sem dormir direito, né? Sem estar em movimento, como tudo está em movimento, sendo sedentário, e se desconectando de comer as comidas naturais, frescas, como era, né, antigamente, bem antigamente, né? Eu gosto muito de conversar com minha avó tem 92 anos, é lúcida, 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 e converso muito com ela, e aí eu fico sempre perguntando para ela, né, como é que era, o que que a minha bisavó cozinhava para ela, o que que ela comia e tudo mais. E o meu avô também, que já é falecido, que me deixou esse legado aí das abelhas, né? Ele era apicultor e tal. Eu fui criado nesse contexto, né? De um estilo de vida bem natural, assim, bem conectado com a natureza. Então, assim, meus pais não me levavam muito em shopping. A gente sempre ia para praia, a gente sempre ia para
para o meio do mato, ia para fazenda, para um sítio, sabe? A gente foi acostumado com água de coco, com fruta, muita fruta. Minha mãe é médica, né? Minha mãe não era muito da biscoito e tal. Então, assim, quando eu falo comida de verdade, eu não quero também que isso transpareça um lado assim radical de, então não pode comer nada de pacotinho, não pode comer nada, né, industrializado. Não é isso. Eu acho que essa é uma comunicação que atinge todo mundo, né? E como a gente está aqui na internet falando para um monte de gente, pessoas que são mais leigas, outras que não são tanto, a gente precisa comunicar de uma forma que todo mundo entenda, né? Então é Exato. aquela história, né? Coma mais comida de verdade, descasque mais, desembale menos. Eu acho que isso resume o todo, né? Porque até o que você falou, o termo ultraprocessado, muita gente não sabe, né? Quer ver uma coisa? Vamos fazer essa pesquisa aqui rapidinho. Todo mundo que está aqui nos acompanhando nos comentários, não tem vergonha de dizer que não sabe. Quem aí não sabe o que significa esse termo ultraprocessado? Ou não sabe ou não tem certeza. Coloca assim um eu, um oi. Você vai ver que daqui a pouco tem um delayzinho, daqui a pouco você vai ver a quantidade de gente. Então, essas definições, gordura saturada, gordura trans, gordura insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada, isso tudo a gente sabe, né? Mas é difícil de você passar, né? Exato. Teve gente que não passou pela química, pela bioquímica, ou que passou e não, né, não deu importância. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar. O áudio tá legal? O O áudio pessoal aqui tá. tá. O meu também, está O me meu ouvindo, não tá? Eu acho que é o seu, viu, Wesley, que não tá legal o seu áudio. é tudo certo. Então, então assim, é isso. João Monteiro, né, o pesquisador da USP, eu conheci ele. Ele é um cara fantástico, um cara que criou o nosso, junto com a equipe dele, né, e outros profissionais que colaboraram, criou o Guia Alimentar. A colega está falando aqui. Ele, ele é um cara muito, muito, assim, enxerga as coisas de forma muito clara, sabe? É tudo muito óbvio, a gente que às vezes não enxerga, que não complica, né? É Então, verdade. assim, é isso. Comida de verdade para mim é isso, é aquela comida que estraga, né? Que é uma comida que você reconhece os ingredientes, que é uma comida que é minimamente processada ou não é processada, sabe? Então, é isso. Não sei se você Eu, vê uma forma diferente de enxergar diferente disso. eu assim, eu faço o possível para sempre em consulta conversar com o paciente. Eu gosto de explicar, sabe? Exatamente isso que você disse. Primeiro, a gente não tem que ter medo da comida. Quando a gente tem mais acesso, vou citar exemplos que eu vejo em atendimentos, em conversas, ok? Paciente que chega e por conta de tempo corrido, trabalho, não tem tempo para cozinhar, que é tudo pronto. Às vezes, em vez de almoçar, troca aquele almoço por biscoito creme cracker. Eu falo, gente, o biscoito creme cracker tem todas. Aí fala, não, mas são só, né? 8 biscoitinhos. E joga ali, passa algumas coisas, uns patês, enfim. E eu falo, caramba, a pessoa troca a refeição importante por esse tipo de alimento. O problema não está no biscoito, o problema está na quantidade de biscoito. É igual quando as pessoas demonizam o pão. Ah, porque pão engorda, pão é isso, pão é aquilo. Se a pessoa não tem um problema com glúten, eu não entro nessa questão de você tem que comer somente sem glúten. Não entro nessa Uhum. questão. E também faço o possível para as pessoas entenderem que o problema está no ser humano, porque é o ser humano que escolhe a quantidade de pão que vai comer. Não é o pão que vai chegar ali e trazer um problema. Então, quando eu cito esse termo comida de verdade, eu gosto de mostrar que a gente precisa voltar às origens. É aquilo de eu sento e janto. Rapaz do céu, o que Aqui que na é isso? Bahia a gente fala assim, ó, tá amarrado, viu? Tá amarrado mesmo em nome de Jesus. Senhor, vamos lá. Deixa eu consertar aqui que eu falei que o cara era o professor da USP, não é João Monteiro, é Carlos Monteiro. Eu corrigi aqui, Hum, me soou estranho aqui quando eu botei aqui agora no Google e vi que é Carlos Monteiro,
que é o cara que criou esse termo, né, de ultraprocessado. Mas segue lá, vai lá. Exato. Você tá falando do. Eu estava seguindo aqui que às vezes eu conversando sobre voltar às origens, né? De quando eu comento, falo, olha, eu janto por volta de 6 horas e meia, a pessoa assusta, fala, que isso, gente? Eu nem jantar eu janto, eu faço lanche e aí a pessoa no café da manhã come 2 pães, quando chega no almoço troca pão por lanche e chega no jantar não janta. Aí eu falo, essa pessoa está deixando de comer comida de verdade para se alimentar o tempo todo com alimentos que no final, lá na frente, a longo prazo, serão antinutrientes, vamos pensar dessa É, é forma, uma, porque não vai ter saúde. é uma pessoa que provavelmente deve estar desnutrida, né? Porque Desnutrida, muitos desses alimentos. É porque a gente imagina uma pessoa desnutrida como aquela imagem do menininho na Somália, bem magro, né? Aquela coisa que a gente vê a desnutrição como isso. Mas hoje a gente tem pessoas que são, inclusive, obesas, né? Com esses extremos que são desnutridas, né? Ou seja, ingerem calorias vazias, ingerem esses monte de exatamente, biscoitinho, pacotinho, né? Macarrãozinho instantâneo e enche a barriga, mas enche a barriga com poucos nutrientes, né? E isso, obviamente, é, esse nível de carência leva as pessoas não só a adoecerem, mas também a terem uma fome que não cessa, uma fome descomunal, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele vai, exato, enquanto você não nutrir ele, ele vai fazer com que você sinta vontade de comer, sinta fome e, e você vai comendo coisas vazias, vamos dizer assim, né? Que não vem um pacote ali com vitaminas e quando eu falo um pacote é o alimento da natureza, ele é um pacote, uma semente, um grão, que seja uma raiz, uma fruta, é um pacote de informações ali para o nosso corpo, né? Que tem água, vitaminas, minerais, fibras, proteínas em muitos casos, enfim, todos os nutrientes, antioxidantes, né? Memórias afetivas. Então, a gente se nutre disso tudo, né? E aí, quando você foca muito na praticidade de comer somente essas coisas que estão aí, né, no mercado, que são até mais baratas e acessíveis, você acaba não entendendo o porquê que você não consegue ficar sem beliscar o tempo todo, né? Você não consegue ganhar massa muscular, não consegue perder peso. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo, né? E ainda tem a questão que você falou aí antes, que é assim, a gente precisa aprender a se relacionar com a comida, né? Ponto. Isso é uma coisa muito pouco discutida na nossa área, entre os profissionais, que é essa relação da, da, da comida, né? Com uma relação de amor e ódio, né? Muita gente mastiga os seus problemas, então a gente precisa também exatamente. trazer para essa dimensão, que é uma outra dimensão, né? Psicológica, emocional, vamos dizer assim, que ainda tem isso, né? Exatamente. É, as pessoas acabam descontando tudo que sente na comida, né? Então, deixa de comer com atenção plena, não observa como que está comendo, onde come, quando come, né? Muitos pensam que tem ansiedade, compulsão alimentar, e quando vê essa pessoa se alimenta mal, ela não bebe água e fica aquela questão, né? Tipo, é fome ou é sede? Porque muitos têm a sensação de precisar beliscar toda hora, né? Ficar comendo. Quando busca por algum alimento, é aquele que vai ser absorvido rápido no organismo, porque é um alimento sem qualidade, normalmente. Uhum. E essa pessoa está deixando de se hidratar também. Então fica sempre aquela coisa, o corpo ele dá sinal. E normalmente os sinais que o corpo vai dando no decorrer do dia, da vida, as pessoas ignoram. Não pode dizer que ignoram, mas elas preferem não dar uma atenção. Ah, é bobagem, Não né? percebem, E eu acho que né? Não exato, percebem. exato. E a gente quando aprende a ter consciência alimentar, porque essa é a minha missão, vou falar assim com o paciente. Eu gosto de mostrar para ele. Você vai aprender a comer. Então você vai aprender a quantidade ideal para você. Você vai bater os olhos e vai saber se servir. Independente se você está numa festa, está num evento, você não tem que ter medo de comer.
Um exemplo, eu estava numa festa julina semana passada. Quando que eu tenho acesso às comidas típicas daquele momento? Nunca. Então, é óbvio que eu comi muito. Eu falo, gente, eu não bebo, porque eu não bebo. Mas comer eu como. Aí as pessoas falam, mas você é nutri, você não pode comer. Como não posso, gente? Quem não pode comer nessa vida? Né? Normalmente procuram por nutricionista e já chegam falando assim: você vai cortar, você vai fazer eu comer pouco, eu vou passar fome. Não é assim? Eu acredito que quando você atendia em É, consultório, você ouvia isso. quando eu atendi consultório, isso aí é, infelizmente, a nossa profissão, ela é ainda pouco. A percepção que as pessoas têm é que a nutrição ela é apenas uma coisa que você vai procurar para engordar ou emagrecer, né? Engordar, que eu digo, é ganhar É, massa muscular e emagrecer, e não se resume só a isso, né? Ou mais ainda, sendo mais, né? Maior parte, preciso emagrecer, o médico fala, ó, se você emagrecer, né? Você precisa, suas taxas deram alteradas, tem gordura no fígado, tá é, com diabetes ou pré-diabetes, tem que emagrecer, vai lá, procura um nutricionista, então vai lá e vai e corta. E aí corta tudo. E aí é o profissional que vai fiscal, né? Que é o profissional exato. que vai, é igual a polícia, né? Você vai na polícia quando alguém lhe rouba, né? Quando alguém, você tem um problema, vai dar uma queixa. Então é aquele profissional que, então, infelizmente, a nossa profissão tem isso, né? Tem esse estigma acho que tem mudado muito, né? Por vários posicionamentos de vários profissionais, como você, por exemplo, também, como eu, como vários outros colegas, que a gente traz a dimensão da alimentação como algo muito, muito maior, muito mais complexo e muito mais amplo, né? Então, você pode buscar um nutricionista para melhorar a sua imunidade, você pode buscar um nutricionista para melhorar a sua performance, você pode buscar para poder ter mais foco, né? Ter menos, Exatamente. mais saúde mental, menos ansiedade, menos depressão. Então, a nutrição ela atua em todos os campos, todas as áreas do corpo. Mas aí, isso é um processo longo, né? Que eu acho que a gente vai Exato. passar e as pessoas vão começando a dar importância e vão perceber. Você estava falando um negócio de das pessoas não ignorarem. Eu, eu percebo isso completamente quando eu trabalhava no consultório. Eu costumava falar para os meus pacientes o seguinte: isso foi até um caso de uma irmã minha. Uma irmã minha ela dirigiu um carro uma época, estava dirigindo um carro, fazendo uma viagem longa, né, de, sei lá, 100 quilômetros, e ela só parou o carro quando o carro bateu o motor. O carro tinha dado vários sinais, tinha acendido várias luzes no painel, de água, água baixa no radiador, aí o carro superaqueceu, aí apareceu, apitou e tal, e ela não percebeu. É igual a pessoa que dirige, às vezes, quilômetros com o freio de mão puxado, e chega na garagem, Exato. um cheiro de pneu queimado, né? Um cheiro de embreagem queimada. Então, assim é também com a nossa vida. Muitas pessoas não se percebem, não percebem em que situação que elas estão, não percebem os sinais e sintomas de uma doença, né? E vão ali convivendo com aquela pedra no sapato, né? E aí quando acontece alguma coisa, já é ou tarde demais ou o problema já virou um mega problema, né? Então a gente Exato. a gente está aqui para poder justamente melhorar esse nível de percepção, né? De Com consciência. Isso eu certeza. acho que é o grande ponto. Você usou esse exemplo da sua irmã. Eu, eu costumo dizer isso tanto em consulta quanto em palestras, às vezes, quando eu quero falar da nossa hidratação. Eu falo, gente, eu já fui instrutora de trânsito durante alguns anos, sabe? Então, antes de ser nutricionista, só Deus sabe. Mas, e eu costumo dizer, eu falo, gente, se você quer ir até o Rio de Janeiro, se você quer ir até, independente do lugar, você põe gasolina no carro e vai. Em momento algum você lembra de olhar para o radiador, você lembra de observar o que está acontecendo com esse carro. E a mesma coisa é a gente. Se a gente quer viajar, peraí que eu estou com fome, eu vou comer um negocinho aqui. Você pega e vai. Mas, na maioria das vezes, muitos não lembram de se hidratar. E quando o carro dá um sinal de que faltou água, de que esquentou o motor, é perda total, certo? Normalmente.
A mesma coisa com a gente, quando a pessoa dá conta do que está acontecendo lá na frente, não é que pode ser tarde, mas um problemão se instalou. Pode ter controle, pode ter um tratamento, sim, mas tanta coisa pode ser evitada, né? Então, são coisas que eu acho que, assim, a gente tem que aprender. Isso eu sei que é vagarosamente. A ideia é que as pessoas, aos pouquinhos, elas vão tendo como é que eu posso dizer? Escuta eu falar e você fala, vai vendo as pessoas, né, mudarem hábitos e começa a prestar atenção. Poxa, eu tô aqui, ó, eu tô com a minha água. Cadê sua água? É, tô sem ela aqui. Eu acabei de jantar também, tomei uma sopona, tomei um suco de Ah, eu maracujá no também. instante. Então, aí a gente fica nessa, né, a gente tem que prestar atenção no que a gente tem feito, não é o que o corpo está dizendo. Porque os sinais, eles acontecem, mas nem sempre a pessoa vai entender. Um outro sinal que eu escuto muito em consulta é assim, ó, se eu pergunto, como é que está seu intestino? Eu uso uma plaquinha que tem a escala de Bristol. Então tem todos os formatos dos cocozinhos ali para a pessoa identificar para mim como é o formato do cocô dela para eu entender. Porque às vezes ela fala, ah, eu bebo muita água e não bebe, ah, eu como muito bem. E a gente sabe É, que não o é assim. cocô não mente, né? Exatamente. Aí a pessoa pega e fala assim, meu intestino é normal. Tá, o que que é normal para você? Ah, é preso. Eu vou a cada 2, 3 dias ou até uma semana. Eu falo, gente, isso não é normal. Ou então, ah, é solto. Eu como é igual pato. Vou 3, 4 vezes no dia e é solto. Eu falo, gente, isso não é normal, né? Então, acho que as pessoas precisam aprender, né? A se identificar, a entender. É igual você costuma dizer no Cadcast lá, que ninguém é melhor do que você mesmo para conhecer seu corpo, É, não é ninguém isso? conhece mais seu corpo do que você mesmo, né? Exato. É a nossa casa, né? Meu corpo é a minha casa, seu corpo é a sua casa. É, você quer ver uma coisa que eu percebi, assim, que melhorou muito minha percepção, foi justamente esse contato com a natureza, né? Porque o que geralmente a gente faz, como é que é a nossa vida, assim, né? Da maioria das pessoas que estão aqui assistindo, a gente fica naquele ciclo de segunda a sexta trabalha, aí sábado e domingo se diverte um pouco, mas continua ali, né? Às vezes não dá tempo em 2 dias de fazer tudo que a gente quer, né? Aí tem os compromissos que a gente precisa cumprir, né? E almoço de família, né? Muitas vezes a gente não quer estar, mas é importante estar. Enfim, várias coisas, né? Várias demandas. E a gente acaba que não percebe que a velocidade o ritmo continua o mesmo. Só mudou que você estava indo para o trabalho e agora você está Uhum. indo para um shopping ou você está indo, né, curtir e tal. Mas o ritmo é o mesmo. E aí, quando a gente não desacelera, a gente não ou não consegue ou fica muito difícil da gente se perceber. Então, quando eu comecei a praticar mesmo, porque para mim sempre foi muito difícil desacelerar, porque eu sou muito agitado, cheio de ideias, cheio de projetos, e tudo que eu faço, que eu me dedico, são coisas que eu gosto. Então, você tá ali preso a uma coisa, lendo sobre uma coisa, quando você vai ver, você fala assim, porra, bicho, eu tô nessa aqui já desde de manhã e nem percebi e tal, e enfim. E aí, quando eu comecei a praticar esse esses momentos, né, de ficar sem ter que fazer muita coisa, sem ter muito o que fazer, sem muita conexão com muita gente na internet, né, sem ficar falando com muita gente no WhatsApp e ficar ali no meliponário, né, cuidando das abelhas, ou ficar, ou fazer uma trilha no meio do mato e ficar tentando perceber qual é a florada e aquela coisa, né, da conexão ali ou de plantar, né? Eu gosto muito de plantar também, eu tenho plantio agroflorestal aqui na Bahia, onde eu te encontrei. Então, assim, a conexão com as abelhas e com as plantas me trouxe uma noção de ritmo, de tempo. Então, é bem nítido isso. Se você perceber, né, você consegue é, entrar em sincronia com isso, né? Em sintonia também. Então, o que eu aconselho para as pessoas é, ó, você precisa dar puxar um freio de mão aí pelo menos em algum momento da semana, pode ser no final de semana, pode ser no meio da semana, não sei. Você precisa
de um pouco de quietude, sabe? De um pouco até de isolamento, não de solidão, mas de você estar com você ali, né? E fazer alguma prática que te leve a um ritmo mais lento e de muita concentração. Pode ser um tricô, sei lá, pode ser criar abelha, pode ser plantar, criar orquídea, sabe? Alguma coisa Sim, a gente precisa fazer. E aí, quando você exercita isso, é um exercício realmente, aí você desenvolve essa capacidade de se perceber e de se observar e de sentir, tipo, porra, eu não bebi água até agora, eu tô com a boca seca, exato. eu tô assim, eu tô assado, eu achei que eu tava com fome, mas eu tô com sede. Nossa, ó, eu tô comendo aqui agora, não tô nem com fome. Porque aí você começa a entrar em sintonia com você e você começa a se a fazer sua autogestão, né? Porque o que é mais Exatamente. comum, as pessoas chegam pra gente, ou qualquer outro médico profissional, chegam sem ter nenhuma noção, assim, tipo, sem ter noção de como é que ela funciona, quais são as limitações. Você pergunta, e aí, como é que é? Não sei. Você comeu o que ontem? Nem lembro. Sabe, a pessoa está totalmente desconectada dela, né? Tá ali na dimensão do tipo, tem que pagar aquele boleto, tem que resolver isso, é filho na Só escola, vê os tô cuidando compromissos, os disso, problemas, as né? E obrigações, esquece da... os compromissos, e esquece de dedicar um pouco de tempo, de atenção a si mesmo, né? Então, eu acho Exato. que esse talvez seja o ponto mais importante, mais que vai dar mais clareza para as pessoas decidirem não só cuidar mais de si, como também de se autoconhecer, de ser menos ansiosa, de ter, sabe? De ter uma Exatamente. percepção da vida e de falar assim, ó, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje, trabalhando com isso, ou fazendo essa live aqui? Por que eu estou aqui parado assistindo esses dois falando aqui? O que eu tô, qual é o meu interesse nisso? Eu vou usar isso que eles estão falando para quê? Como é que eu vou aplicar isso? Esse conhecimento serve para quê? Que a gente está sempre informação, né? E ter um momento, né, para entender, né, como é absorver o que tá, talvez goste disso aí, quem estiver assistindo a gente, absorver, opa, o que que eu posso fazer para me observar, né? Sim, Eu tenho esse momento comigo mesma quando eu estou no meio das minhas abelhinhas, legal. né, Você que a gente consegue semanalmente encontrar com elas? consigo, consigo. Já aconteceu de ficar pelo menos assim 2, 3 semanas quando viaja, né? Mas toda semana eu faço questão, igual semana passada estava lá, aí já fico nessa de opa, final de semana chegando. É isso, eu É um acho que a gente, vício. nossa senhora, dá vontade de montar uma barraquinha do lado ali e ficar ali, né? Quando elas fazem a revoada, ficar perto, né? Para quem não sabe o que que a gente está falando aqui, porque não sei se é todo mundo abelhudo, né? Mas eu tenho, assim, eu vou falar que é um mini meliponário, né? Tem Uma algumas espécies de abelha criação, nativa. né? Exato. Então, é um local que eu sinto que faz bem pensando em saúde mental. Quando eu e a Karina a gente decidiu, né, começar a ter essas abelhinhas, foi quando a gente, depois de conhecer o pólen dourado, aí falo, caramba, a gente pode fazer isso, é possível, então vamos. Porque eu acho que dentro de todo um contexto, a gente sabe o que vai fazer bem pra gente. Então, esse é um dos momentos que fazem bem para É, nós, eu, né? eu, quando montei lá com o Harrison, o Paulo Dourado, a gente foi fazendo sem perceber tanto, mas depois ficou claro que o Meliponário é um lugar de cura, É tanto sim, para mim, quanto para ele, quanto para todos que passam por lá, entendeu? Então, eu acho que é isso. Quando a gente faz esse trabalho de recuperação, restauração, conservação das abelhas, a gente está cuidando de alguma forma da natureza e ela retribui, né? Ela, ela manda de volta e se você estiver atento e você, né, perceber, você vai, é sutil, mas você vai sentir que toda vez que você vai para aquele lugar, suas tensões diminuem, sua ansiedade diminui, você fica querendo ficar mais tempo, você fica querendo ampliar, ter mais
abelhas, você fica querendo fazer melhor, você começa a querer cooperar mais, você começa a olhar, se desacelera, enfim, você se conecta com uma energia que é uma energia de mais clareza, entendeu? E não de agitação, de não, né, de confuso, entendeu? Calma. É isso, a gente começa a prestar atenção. é, Acho que todo abelhudo começa a andar pela rua e começa aqui. Acho que as abelhas iriam gostar, né? A gente começa a ter esse toque sensível, então a gente se acalma. Eu acho que isso faz toda a diferença. Falando em natureza, eu quero ler um pedacinho de um trecho de um livro aqui que você leu. E quando eu comentei com você, você falou: esse livro ele é maravilhoso, eu li. Que é assim, ó, é tempo de relembrar quem somos, de que natureza a gente é feita. É isso Ou aí? melhor dizendo, esse aí mesmo aqui, ó. Vou terminar de ler para quem quer escutar, Vai lá. ó. Lê do começo, lê do começo. Vamos lá, ó. É tempo de relembrar quem somos, de que natureza a gente é feita. Ou melhor dizendo, é tempo de recordar que somos natureza. Recordar é uma palavra que significa trazer de volta ao coração. É tempo de trazer de volta ao coração que guardamos o sol quando cultivamos alimentos, que nos perfumamos com a floresta quando crescemos com ela, que se vimos a ser é porque já fomos. E o mais incrível é que quando eu falei com você desse livro, você, né, falando que já tinha lido e tal, por coincidência, a editora é da minha cidade, de Juiz de Fora, Bambual, e a Isabel é nossa amiga. Inclusive, ela está aqui na Que live. legal. Então, quando eu comentei com ela que você tinha lido esse livro, ela chorou de emoção, Que porque ela legal. falou, cara, isso para mim E, é não, e eu uma... fui lá, eu tive curiosidade de pesquisar, e ela tem outros títulos lá que são bem interessantes. Outros livros, né? De outros autores e que são bem interessantes. Então, assim, eu achei bacana, eu não conhecia. E é legal porque quando é um nicho, né, importante. Então, depois desse aqui, por exemplo, eu li esse aqui, ó. Tá ao Vida, contrário. Como é que é isso? Vida em Sintropia. Hum, Vida em beleza. Sintropia. Esse aqui também é bem legal. Fala um pouco sobre isso. Aí pronto, minha irmã, aí você vai lendo um livro, aí tem outros aqui atrás. Aí você vai lendo um, e aí vai lendo o outro, aí você pega a citação de um livro que fala do outro, e É assim, aí faz não, aí você parte. começa a entrar numa dimensão e fala assim, meu Deus, por que que eu não li esse livro antes? Por que que eu não percebi isso antes? Por que que eu não estava conectado com isso, né? Não É. estava atento a isso. Mas é isso, tudo no tempo certo, né? Não, A natureza também ensina isso pra gente, né? com A certeza. a Acho que fruta só amadurece na hora, no é tempo certo. verdade, verdade. Agora, eu quero poder comentar, quero que você fale, né? Que Tô acaba que perguntando aí, passei. ó. Tô perguntando aí o nome do livro. O nome do livro é Ah, sim, A Arte de Guardar o Sol. Aqui, ó. exatamente, do Walter Stenbuck. É, eu sou doido para entrevistar ele um dia. Vou ver se eu faço uma mágica aí para trazer ele para entrevistar lá no Cast, porque esse cara é um cara bem. Eu sigo ele aqui no Instagram. Ele é um cara É, bem eu discreto, acompanho, bem bacana. né? Eu estou vendo, ele tem um outro livro também que chama Agrofloresta, super indico aí. Massa. É, eu toda segunda-feira estou assistindo, né? Eu gosto mesmo. Eu acho que você tem uma oportunidade de estar com profissionais lá que eu acho que os assuntos É. são super necessários, entendeu? O da. Meu Deus, agora me deu um branco do nome dela. Foi uma das últimas agora que falou da menopausa. A Sandra Gordilho, uma médica, Nossa, endocrinologista. foi perfeito. Do doutor Áureo. Doutor Áureo, um mestre, um grande mestre, um cara. Esse aí você tem que conhecer. Ele mora lá na Chapada Diamantina, ele dá vários Nossa, cursos, né? A aula dele é na cachoeira, sacou? Ele leva todo mundo andando numa trilha, aí para na cachoeira, aí ele sobe numa pedra e começa a dar aula. gente do céu. E aí você fica sentado nas pedras. Esse lugar lá tem um córrego, né? Aí tem umas pedras maiores que ficam para fora d'água. Aí são os bancos, entendeu? Aí ele fala: se espalhem por aí, se aconcheguem por aí. Ele fala antes, ela leva em toalha e tal. E aí o cara começa a falar, porra. Nossa, Ele é uma das maiores referências para mim. Assim, foi quando eu conheci ele quando eu saí da faculdade. Eu tava bem em teoria.
E aí, quando eu conheci esse cara deu um nó na minha cabeça, assim, eu falei, meu Deus. E aí, enfim, ele me jogou numa direção, assim, tipo, ele fez assim, ó, vai pra lá, amigo, vai pra lá, ó, olha ali, olha pra ali, ó. Aí eu falei, rapaz, não percebia isso. Então, assim, a intenção do podcast ali, do meu programa, primeiramente ser bom, ser um papo e um assunto que eu me interesse. Primeira coisa é isso, entendeu? Eu faço questão de ter, é, de atender também as minhas expectativas, além das expectativas dos seguidores, e né, que acabam sendo também parecidas com a minha, e também além das expectativas de algoritmo, comerciais, sacou? Então, tem muita gente que quer, que às vezes, eu queria pagar para poder fazer entrevista. Eu falei, não, não, não tem nada a ver com isso, calma, não é bem assim e tal. Então, tem que ter, né? Tem que ter esse caldo aí, tem que ter esse contexto. Então, é isso. Eu estou tentando buscar. Quem vai participar agora vai ser aquela filósofa, a doutora Lúcia Helena Galvão. Ela vai Sei. participar. Ela vai participar agora no final de agosto. E é isso. Tô Bom. bem amarradão e aprendendo muito, né? Porque a gente não pode parar de aprender, né? Não, com certeza. Tudo que o que tem, como é que eu posso dizer, uma autoridade, né? Falando ali, é perfeito. Eu posso falar, não, que senão eu fico puxando muito saco aqui, mostrando que eu sou meio que fã, não é a Ah, que ideia. nada. Mas é Deixa eu isso, falar, a gente vai a gente vai se inspirando, né? A gente vai se inspirando uns nos outros e vai buscando isso, porque assim como o Auro me inspirou, outros me inspiram, a gente vai, é um negócio assim, que vai preenchendo a gente, é bom demais, assim, sabe? E a gente vai e compartilhando com as pessoas que estão aqui, né? exatamente, igual quando eu me tornei nutricionista, vamos pensar assim, eu nunca pensei em ser nutricionista. A verdade é essa, né? Mas de repente a vida me trouxe isso, porque depois de um diagnóstico que a gente teve em casa, quando eu percebi, eu estava lendo, querendo saber dessa parte de nutrição, até que, conversando com a Karina, ela falou: por que que você não faz uma faculdade? Eu falei: gente, será? Eu já sou formada em comunicação. Lá atrás, trabalhava publicidade e propaganda. Não é algo que na época trazia uma renda legal e tal. E, enfim, depois me tornei instrutora de trânsito, diretora de ensino, coisa de autoescola, nada a ver. E no meio dessa louca, de repente, numa conversa, eu falo assim, gente, um diagnóstico que nos trouxe medo e ao mesmo tempo nos trouxe tantas coisas boas, que hoje eu sou nutricionista, clínica funcional com foco em tratar, prevenir doenças. E confesso aqui que você me inspirou e inspira para esse lado da natureza, que eu te falei, me traz coisas que eu vivia lá atrás e que hoje eu acho que é importante, além de eu trazer de volta para mim, eu trazer as pessoas também para esse mundo, né? Das pessoas se perceberem. Então é isso, né? Acho que é, é o que você disse, a conexão, né? As coisas vão acontecendo ali. E de alguma forma eu só tenho a agradecer, viu? Legal. Isso aí é fato. Ó, deixa eu só responder aqui a Helena. Ela perguntou se é um podcast. É um podcast no. Eu tenho um canal no YouTube que tem esse podcast que é toda segunda-feira, 7h30 da noite, ao vivo. E Fernanda perguntou. A gente estava falando do livro, não. A gente está falando de um episódio do podcast. Foi o que você viu? Ela achou que era um livro de menopausa, ó. Eu até, Ah, eu até, exatamente. eu até gostaria de saber, se você souber. Eu não conheço muitos livros de menopausa, não, e que sejam assim interessantes, mas eu tenho um aqui que tá difícil agora Olha, eu Ó, vou te falar. um livro legal aqui, ó. Você que está atrás de alfabetização ecológica, Fritjo Top. Capra. Esse livro é legal. Que Com você vai. certeza. Isso aqui vai. Isso aqui vai abrir muito sua cabeça. Esse também é muito legal, ó. Sob efeito de plantas. Vai passando, aí depois. Não, isso aqui é bem legal. Enfim, Livros. depois eu mando para você. Tem, tem vários ali. Tem vários ali no. Tem os de Ana Primavera, né? Que são
também uma Dessa aula depois, de viu? relacionamento. Eu recebi toda eu recebi toda a obra dela, né? Me mandaram aqui, ó, toda a obra dela de livros e tem para Nossa, deve ser criança, perfeito. tem para criança, ó. Gente, Esse aqui que para legal. mim, ó, esse aqui para nós que somos nutricionistas, micronutrientes. Olha, depois me passa Muito. direitinho. Esse aqui, parece aqueles livros de biodisponibilidade de nutrientes, tá vendo? Cartilha da Terra, ó. Todos os livros dela, tá? Manejo ecológico do solo. Eu já li quase todos. Esse aqui eu não li, não. A biocinose do solo, deficiências minerais e culturas. Aí quando você vai ver, né, as mesmas deficiências que dão na planta, dão na gente, né? Porque Exatamente. se o solo está carente, a planta está carente, o animal que come a planta está carente, né? Na cadeia, né? Na cadeia alimentar está tudo carente, né? Pergunte o porquê ao solo e às raízes, tá vendo? Você queria Gente, nem abrir. tem. Enfim, minha irmã, O único tem. problema desses livros é que são viciantes, né? Não, a gente lê um, quer ler É, outro, quer ler outro. Agora, não, e eu tenho um problema que eu começo a ler um, aí já quero conectar com outro, aí às vezes aparece alguma coisa de trabalho que não tem muito a ver com isso, aí eu tenho que parar de, de ler, aí eu fico agoniado, sabe? Às vezes eu levo para uma viagem e não consigo, abro o livro, aí fecho, leio 10 páginas, aí me desconecto, então tem que também ter um pouco de foco, né? exatamente. Mas eu acho que por aqui é assim, eu começo a ler um, aí de repente estou em outro, mudo completamente o assunto dos livros, é a minha forma de arquivar, sabe? Sim. Depois eu volto, ó, tanto que eu É, comecei a ler esse aqui, ó. Você falou aí, ó. Vou ler para você aqui, ó. O que nunca te contaram sobre seu ciclo menstrual, só sobre saúde da mulher. legal, isso aí eu vou Então, ler, preciso ler isso é aí, uma porque dica eu tenho muitas para. alunas mulheres. Então, isso é. Mas, E como homem também é mais difícil, né? Da gente entender, né? A gente nunca vai saber como o que se passa na cabeça de uma mulher e tal, mas é bem legal que, né, essa literatura. Depois você manda uma foto para mim para poder eu anotar. vou mandar sim. E os homens têm que aprender a lidar com as mulheres, principalmente em mudanças hormonais, É, não, a né? menopausa é um dos temas que eu mais estudo, porque o perfil, né? Meu perfil de alunas, né? Eu tenho um programa online de reeducação alimentar e tenho também muitas seguidoras, a maior parte são mulheres acima de 50 anos. Então, eu preciso, minha mulher também, né? Minha mulher entrou na menopausa tem pouco tempo. Então, ela às vezes fala assim: me ajude aí, vá, me dê algum suplemento, me dê alguma coisa aí, faça alguma coisa por mim, vá, que não tá adiantando isso. Aí eu falei: vixe, esse nervosismo, essa agonia já é o efeito da menopausa, né? Aí eu falo assim, calma, vamos lá, vamos ver o que a gente pode suplementar. Aí tomo ali para médico, para poder ouvir a opinião de vários médicos, né? Sandra, por exemplo, foi uma médica que eu conheci, e aí eu falei, pô, eu me identifiquei com a prática clínica dela, e aí bem natureba, bem ligada assim ao que a gente também já faz com a nutrição, ela saca muito de alimentação. Aí eu falei, Pronto, ó, vamos vamos fazer isso em conjunto, porque eu sozinho não dou conta, não, viu? Aí, enfim, tá dando certo, né? E tome que ali bom. própolis, tome ali mel, tome ali pólen. Ah, A gente vai é botando um porque pouquinho ali, um pouquinho aqui. geleia real é perfeito, né? Para Ela poder. usou durante um tempo. A Muito gente bom. foi difícil de achar, né? De conseguir, a gente conseguiu com um senhor, acho que lá do Paraná, que me indicou foi o doutor Micael até. Aí Sim. compramos uma época, ela usou durante muito tempo, própolis vermelha também. Que tem estudos, né? E tem uma indicação interessante. Aí, óleo essencial também, óleo essencial. Meu irmão, tudo que você imaginar, ali, ó, o difusorzinho aqui, ó. Tudo que você imaginar Uhum. que de ferramenta. Então, eu abri uma caixa de ferramenta na mão e falei, vou usar prego, parafuso, martelo, alicate, chave de fenda, Tudo todas as ferramentas, né? Então, assim, certo. mas É a tem melhor dado forma, certo. né? Olha só, mudando completamente de assunto aqui, que eu fiquei assim,
Encantada, que eu gostei mesmo da ideia da Vera Brodo. Quero que você fale aí sobre a Vera Brodo para as pessoas que não sabem. Você São pega, os caldos aí. você Como pega que aqui, surgiu essa fica aqui, ó. sacada? Fica aqui as minhas criações, tem outras coisas ali. Isso aqui foi o seguinte, eu vou contar a história Isso aqui é o chamado caldo de ossos, né? Lá fora é tá bem divulgado, é uma coisa da época dos meus bisavós, né? É uma coisa muito antiga, né? O Uhum. caldo de osso, ou bone broth, ele é uma tradição. Ele sempre foi uma tradição, assim, se você for estudar aborígenes, né, cultura indígena, se for estudar como é que era a alimentação, né, antes da industrialização, o ser humano ele comia caça, coletava raízes, frutas, alimentos frescos, era realmente comida de verdade, não tinha, na época que não tinha geladeira, sabe? Uhum. E era o consumo de carne não era como é hoje, né? Hoje a gente come carne de animal obeso, né? A gente come carne de animal de cativeiro, o peixe, salmão, a tilápia de cativeiro, o gado que muitas vezes ou a galinha que é criada num, de uma forma, num confinamento, de uma forma enfim, que estressa o bicho, que faz o bicho também ter uma composição nutricional não tão favorável, né, em termos de tudo, né, de gorduras e tudo mais, é muito diferente do que se comia antigamente. E aí, antigamente, uma das coisas o que é mais nobre são as carnes que estão perto dos ossos, são as vísceras, né, fígado e outras Tá. vísceras, e o tutano que tem no osso. Então, se eu estava vendo um dia desse, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, tem mais ou menos uns 2 anos que eu venho pesquisando isso, porque eu viajava para os Estados Unidos e via uma prateleira inteira, uma parede de caldo de ossos, de caldo de cabeça de peixe e tal. E eu falava, pô, por que que isso não tem no Brasil? E aí comecei a pesquisar. E foi muito difícil de achar conteúdo. E aí comecei a achar textos de 1912, 1890 e pouco, de médicos que falavam sobre o caldo de ossos, né? Que era nada mais do que você pegar uma panela, como é que era feito isso, né? E foi usado muito na guerra também. Tem um ditado que diz que o caldo de ossos, seja de galinha, de boi, ele ressuscita até os mortos, né? Então, como é Uhum. que era? As pessoas pegavam uma panelona grande, botava lá canela do boi, se fosse galinha, peito, pé de galinha, todas as partes que tem muito colágeno, muita proteína, e aí cozinhava aqueles ossos com pedaços de carnes e com legumes, né? Então, os Sim. legumes ou punks, né? Plantas alimentícias não convencionais, e botava água e se cozinhava aquilo ali por horas, por dias até. E aí o caldo que concentrava, que reduzia disso, se davam para as pessoas como uma forma de restaurar, de trazer energia, força, de recuperar as pessoas que estavam convalescentes, doentes. E só que isso foi perdido com o tempo por conta da correria, da industrialização. Aí inventaram outra coisa, isso aqui é a alma da comida. Se você for em qualquer restaurante francês, um restaurante assim, né, de estrelas para Uhum. cima, você não vai ver quase ninguém cozinhando com água. A água dilui, né? Quando você põe água no arroz, quando você põe água para fazer uma massa que for, você dilui os sabores. Então, o segredo, a alma da comida está nos caldos, né? Aí tem caldo de camarão, de cabeça de camarão, existe caldo de quase tudo. E aí a gente Exato. trouxe para resgatar justamente isso. Inventaram o caldozinho de tablete, aquele que todo mundo conhece, que você Sei. bem sabe como nutricionista, né? É entupido de sódio, glutamato monossódico, de gordura, aromatizantes. É uma forma prática de você saborizar artificialmente um alimento e que poucos sabem o quanto aquilo é prejudicial, né? Para a saúde, para a pressão. Então, a gente nada mais fez do que resgatar isso, né? Então, é o caldo, aqui, por exemplo, esse caldo aqui, ó, ele tem 20 gramas de proteína em 500 ml,
Olha Dessas isso, 20 gente. gramas de proteína, 12 gramas são de colágeno. E, além disso, ele tem muito cálcio, muito magnésio. E tem um pouco de potássio também, um pouco de fósforo. Tem também um pouco de condroitina, glucosamina. E é uma... como é feito isso com... Não tem conservante nenhum, né? Senão eu não estaria fazendo. Você tem Por daqui, ó, isso que eu aqui acho tem... que no final. ó, aqui tem, você tem uma noção de ingrediente. Água, carne e ossos de galinha, peito, pé de galinha, aipo, vinagre de maçã, para poder Sim, tirar um pouco do, dos nutrientes do osso. O vinagre de maçã, o pH baixo ajuda. Cebola, alho poró, sal, um pouquinho de sal, cenoura, tomilho, alho, tomate, pimentão, salsa, coentro, pimenta do reino, cúrcuma e louro. É o que só que tem perfeito. aqui. Aí o que conserva é a embalagem, né? Essa embalagem é uma embalagem até importada da Tetra Pak. São 6 camadas, então a gente consegue fazer, faz numa panelona gigantesca de 1 tonelada. Nossa, Aí deve ser bom. põe tudo isso e aí a gente, enfim, é um produto que você pode utilizar tanto na sua alimentação para fazer um risoto, fazer um arroz, fazer uma sopa, né? Para dar sabor, Uhum. como também aqui nesse caso aqui existem outros produtos, né? Esse aqui eu recomendo usar até como um protocolo que é uma coisa que está sendo muito usada que eu vi lá fora. Pessoas que têm dificuldade de reduzir a quantidade de comida, que precisam emagrecer, que estão reduzindo a quantidade de comida, que tem um apetite muito alto. Eles fazem o seguinte, eles pegam uma xícara, 200 ml mais ou menos, de um caldo de osso, de carne ou de galinha, tem suíno também. Escolhe um caldo, esquenta ele e toma ele antes da refeição. Aí você toma esse caldo Uhum. quente, que é super rico em proteínas, nesses nutrientes que eu te Uhum. falei. Ele já dá uma acalmada, né, no leão lá da barriga. E aí depois, logo depois, em seguida, você come, né? Então ele dá uma saciada boa, tanto pelo calor do quentinho, quanto pelos nutrientes. Pacientes que acabaram de fazer cirurgia bariátrica, que tem que passar por Exato. dieta líquida. Pacientes também que é, mais idosos, né, acima de 60 anos, muitos precisam Perfeito. consumir, né? Tem muito cálcio. E para as pessoas que, como não tem muito carboidrato, né? Quase que não tem carboidrato aqui. Você tem ideia, aqui em 15 ml tem 3 gramas de carboidrato. Pessoas Bem que baixinho. fazem alguma dieta de restrição de carboidrato, pessoas diabéticas, enfim, qualquer pessoa, né, que queira ter um, um- melhorar, né, a nutrição. Então, foi o máximo que eu consegui chegar assim Nossa, de mas eu achei perfeito. Eu achei perfeito. eu vou te mandar para você provar. Vai chegar aí nos próximas semanas. A gente está cadastrando em várias redes de mercado no Brasil Ah, é? inteiro. Em Eu confesso BH vai ter. que procurei porque eu não sabia que ainda não tinha. A gente está E eu vendendo pensei, primeiro, por enquanto, pela internet, mas tem uhum. algumas redes, Rede Oba, no Armazém Santa Luzia, em São Paulo, e em outras redes também conhecidas, mas começando pelo Sudeste, mas vamos chegar aí no Brasil inteiro, se confia em Deus. Eu procurei, eu falei assim, gente, eu vou falar com o Daniel sobre a Vero Bruda, eu preciso ver se eu consigo. Aí não tinha. Aí eu entrei pelo site e conversei com alguém, que eu não me lembro o nome, perguntando se era isso mesmo, né? Se ainda não tinha e tal, só para eu ter esse conhecimento. Eu falei, não vai dar nem tempo de comprar, porque já não ia, acho que até 5 dias úteis para chegar. Eu falei, agora deixa que ele Tem mostra também, lá. ó, eu queria lhe agradecer pelo espaço de estar divulgando isso aqui, mas tem também para quem não puder comprar ou quem não achar, eu gravei no meu canal agora do YouTube um conteúdo falando sobre os caldos de ossos, e aí eu botei uma receita, na descrição tem uma Olha, receita de quem quiser fazer em casa o caldo de ossos, tem lá a receita, só dá um pouco de trabalho, assim, né, esse aqui mesmo se eu não me engano, são 26 horas no nossa, fogo, é muito esse aqui. tempo. É, mas assim, para Fogo quem baixo, gosta, né? né, de Fogo fazer baixo. ali é perfeito. Agora, quem busca praticidade aí, esperar chegar nos mercados e adquirir, né? É isso aí. Porque eu acho Mas vale a pena, excelente. vale a pena que ele é muito bom também para o intestino, para o revestimento ali da mucosa do intestino. Tem muita gente usando síndrome de intestino irritável e tal. Eu estou bem empolgado com isso aqui, estou estudando muito. Muito bom, eu achei perfeito. É uma forma de modular o intestino, né? Sim, sim, com certeza. Tem muito Perfeito. colágeno, né? Exatamente.
Agora mudando de novo da água para o vinho. Mineiro é assim, Mande, viu? Começa. mande lá, vamos nessa. Agora voltando aí um pouco, né, sobre as abelhas, porque a gente passou por elas falando dessa parte de trabalhar a saúde mental, de estar no meio delas. Mas qual é a sua? Claro que eu sei da sua resposta, mas para as pessoas poderem saber como é na sua conduta, né? Igual você tem o Missão Possível, não é Sim, isso? O o seu. programa lá online de acompanhamento, né, Exato, de reeducação alimentar. isso é ótimo. Você costuma a inserir ali, a fazer com que as pessoas tenham acesso aos produtos das abelhas? Sim, influenciou muito, né? Eu falo demais, até porque eu vivo isso, né? Eu costumo falar, tudo que eu pratico, eu procuro trazer, sabe? Então, assim, por exemplo, própolis. Todos os meus alunos, se tiver um aluno meu aqui, não vai me deixar mentir, todos os meus alunos tomam própolis de manhã cedo quando acorda com água, né? Então, põe ali, pode ser própolis verde, que você encontra muito aí, né? Pode ser a própolis vermelha, a própolis preta mesmo, qualquer própolis tanto de abelha com ferrão quanto de abelha sem ferrão. Todos os meus alunos usam esse protocolo de acordar e botar ali 30 gotas de própolis, 20, 30 gotas de própolis, né? Dependendo de cada caso, tem gente que vai até 40 gotas de própolis, enfim. Põe ali na água e toma, né, em jejum. Muitas pacientes, né, e muitas alunas já já não usam mais açúcar quando vai adoçar alguma coisa, até o café. Ah, eu não quero tomar café sem açúcar e tal. Eu falei, então tá. Então você pode adoçar, bota um pouquinho de mel. E aí usam o mel, né, no lugar do açúcar. Muitas pessoas também já conhecem o pólen, né? O pólen da abelha. No caso aí, tanto o pólen, mais o pólen da abelha com ferrão, né? Porque o pólen, o samburá, que é o pólen da abelha sem ferrão, que eu vejo que você fala tanto aqui, ele não é Uhum, tão fácil de encontrar, né? E, exato. e não é tão fácil também de consumir. Então, eu passo para as minhas alunas usar pólen também. Então, muitas delas usam ali o pólen, botam uma colherzinha de sobremesa no mamão de manhã quando acorda. Eu gosto de fazer um shake. Já ensinei para os meus alunos um shake que eu faço assim, eu boto leite vegetal. Eu gosto muito de leite de coco. Aqui a gente tem muito coco, né? Aqui na Bahia. Então, eu boto leite de coco, aí bato ou com banana, escolho uma fruta, né? Ou banana, ou mamão, ou então papaya, né? Que é mais docinho. Ou então alguma fruta vermelha, tipo morango, tipo framboesa, alguma fruta vermelha. Amora, uma dessas frutas aí, né? Ou uma ou outra. Aí eu boto uma colher de sopa de pólen, o pólen apícola, e aí ponho. Às vezes eu ponho ali um pouquinho de mel. Às vezes, quando é a banana, por exemplo, eu não ponho mel, porque a banana já é doce. E aí, processo. Às vezes eu boto uma colher de sopa de aveia. E aí, trituro isso, bato, né? E faço esse shake. Porra, fica delicioso. Fica bom demais. Quer ver outra combinação que fica top? Você fazer suco de... Pegar o cajá, polpa o fruto cajá e bater com pólen e fazer um suco de Hum, cajá com pólen. Faça essa combinação aí. De todas que eu já experimentei, é a que melhor harmonizou, vamos dizer assim. Cajá com vou anotar. própolis, zorra. E vou lhe falar, cajá é uma fruta que eu gosto muito, né? Então, Muito assim, bom. e Eu, tem muito assim, aqui. então, aqui já não é de ter, né? Mas polpa você encontra, não? Sinceramente, não que É. eu saiba. O Aqui cajá encontra mais ocorre muito no ali. norte. É, E na Bahia, porque tem muito na roça de cacau e tal, e é uma árvore frondosa, grande. Mas se você experimentar, vocês devem achar só o picolé, né? Aqueles picolé de cajá exato. né? E mesmo assim, o cajá mesmo ali deve ser o mínimo. Com certeza. Eu tô vendo aqui, ó, a Jane perguntou: o mel pode ser usado em bebidas quentes? Eu acho até Boa, legal a pergunta dela. boa O pergunta. Olha que que só. acontece? Você fala aí? Manda Eu ver. falei que eu já vi você falar bem, você explica bem isso aí do HMF e tudo mais.
É porque que acontece? Quando aquece o mel, se aquecer o mel, não é interessante por alguns motivos. Porque ele tem o HMF de forma natural nele, que é um tipo de. É um fungo, né? Tóxico, ele é tóxico. E a partir do momento que o mel é aquecido, esse HMF pode ir aumentando. Isso não é interessante para a nossa saúde. Se a gente for pensar de, vou adoçar um café, aquilo ali, o café está quente, mas ele não vai estar fervendo. Imagino eu, né, que não vai estar fervendo. Então, assim, o que que É bom pode para informar, acontecer naquele momento? né? Exatamente. Então, vai reduzir as vitaminas e os minerais. Os nutrientes que estão no mel, eles vão ser reduzidos. Então, você vai sentir mais o doce do mel, mas não quer dizer que você vai consumir os nutrientes que nele até então estavam, né? Mas não é um problemão você adoçar o café. Só não é entre você ter esse hábito de adoçar ou consumir ele puro. Eu, particularmente, prefiro ele puro, mas isso já é questão de gosto, é individual. Concorda, Daniel? Alguma observação? Concordo. Esse HMF é o hidroximetilfurfural. Ele é uma substância tóxica que também está no. Quando você faz aquele pudim de leite, sabe aquele pudim de Hum, leite gostoso? Você não carameliza uhum. o Aquela açúcar, calda, que é aquela calda. Ali é HMF purim. em altíssimas doses. E assim, a gente tem que ter esse bom senso, né? Quando você coloca o mel ali num café, por exemplo, ou num chá, eu faço isso aqui em casa, né? O chá eu costumo botar um pouquinho de mel, sobretudo para as minhas crianças, minhas meninas. E aí elas amam. E aí o que que eu faço? A água não tá quente, aquele fervendo de queimar a boca, né? Tá ali seus, sei lá, 50 e poucos graus, e aí você, né? Coloca um pouquinho de mel, uma colherzinha de chá, não faz nenhum problema. Exato. E, e aí você também tem as propriedades do mel, né? Então, o que se forma ali é muito pouco, e é tão pouco tempo. É diferente de você fazer um bolo, uma granola, né? Que vai muito mel e aí vai ficar aquilo ali 1 hora no forno, a 300 graus, né? Aí Exato. é outra história. E E outro. assim, saibam vocês que tem HMF aí muito ultraprocessado, e até coisas piores, né? Então, toda vez que você pega um açúcar e carameliza, pipoca doce e tudo mais, HMF ali. HMF é uma das coisas menos ruins, assim, vamos dizer assim, né? Tem coisa muito mais tóxica, muito mais prejudicial que a gente consome e nem sabe que está no refrigerante, que está em vários outros produtos e que, então, assim, não é para a gente também abominar, sabe? Exato. Não é um veneno, não é um negócio, às vezes é um veneno por remédio à dose, né? Então não é uma coisa, meu Deus, eu vou. Daniel falou que bota no café um pouquinho de mel. Porra, ainda assim é melhor do que você botar açúcar. Com certeza. Super concordo. É, você comentou aí das pessoas isso, consumirem, né, o refrigerante, nem imagina. É, eu me lembrei de uma situação, foi com uma paciente, eu coloquei para ela lá o mel e tal, e no plano alimentar, aí ela pegou, me mandou uma mensagem e falou assim: Olha, você colocou mel para mim, eu te falei que eu tenho resistência à insulina, eu não vou tomar não. Tipo, né? Falei, olha, então veja bem, vamos refletir. O mel não pode, mas aquela Coca-Cola que você toma todo final de semana pode, aquele chocolate que você pega uma barra, senta em frente à televisão e come, isso pode. E o mel que eu coloquei ali, uma quantidade bem, sabe, assim, de forma ideal para ela, não podia. Então, eu acho que não dá para radicalizar e também não dá para ver um exemplo, né, que a gente estava falando do mel aí, aproveitando. Quando as pessoas têm uma resistência à insulina, ela pode sim consumir mel. Mel não é um problema. O mel, estando, né, tendo ali na dieta uma quantidade ideal, que isso é individual, não adianta a gente pensar assim, mas qual é a quantidade ideal de mel? Isso depende da pessoa. É uma pessoa sedentária? É uma pessoa que não pratica literalmente nenhum tipo de exercício físico, fica sentado em frente a uma televisão o tempo inteiro, só manda para dentro comida calórica ali, Junk food. enfim. Essa pessoa, exatamente, essa pessoa com certeza vai consumir mel, mas o ideal para ela vai ser bem menos do que para aquela pessoa que pratica um exercício físico, que está ali ativo no dia a dia. Então, a gente precisa entender também essa individualidade, né?
Eu aproveitei essa deixa aí Sim, para falar, sim. porque é uma pergunta que muitos têm. Ah, o mel ele tem o potencial antidiabético? Tem, mas ele não vai fazer É, milagre. Assim sobretudo como o mel da Jataí, né? E de outras abelhas sem ferrão, que tem até estudo mostrando que o comportamento do metabolismo do açúcar é diferente nesses meles, né? Mas é sim, por isso também que vai se entupir, né? E vai, então é isso. Você falou, tem que ter bom senso e tem que entender que todos nós temos uma cota, né? De carboidratos diária e que, se puder se selecionar um de melhor qualidade, né? E não achar que com- todo carboidrato é igual, tudo é igual, né? Que açúcar e mel é a mesma coisa, não é, né? não, não é. O mel ele jamais pode ser comparado ao açúcar adicionado. O mel ele, além da frutose que ele tem, porque muitos acabam pensando só na frutose, ele tem inúmeros tipos de vitaminas e minerais. Então ele vai ter um potencial hepatoprotetor, ele vai Enzimas trazer também, né? exato, tem enzimas digestivas, principalmente, né, os das abelhas nativas sem ferrão, tem um pouco mais, né, do que o mel de apis. Tem O até Wesley até me própolis, perguntou, né? Porque fica dentro do pote de mel, fica dentro do potinho que é de resina com própolis, né? E então, assim, tem, tem muita coisa que a gente nem sabe ainda, né? Que está sendo estudada tem, agora e tudo mais. exatamente. O Wesley até me perguntou aí, ó, se existe diferença entre os tipos deixa eu ver, de melis, de mel. No caso, existe, para quem não sabe, tem o mel de apis, que é o mel que normalmente as pessoas têm acesso, ele é um mel mais viscoso, ele é mais. Quando você vira o vidro assim, ele é mais lento, né, para poder escorrer. Diferente, ó, de um mel de abelha sem ferrão, que, ó, rapidinho Parece ele é mais. água, né? É mais aguado, né? Isso aqui é lá do Poli Dourado, né, só para variar. Legal. Então, assim, existem diferenças sim, tanto com relação à parte nutritiva, mas o mel ele é como uma fotografia, né? O mel, a própolis, o pólen, é como se fosse uma fotografia. Então, você tem acesso àquele mel daquele momento, você tem que tirar proveito daquele alimento, poder consumir, porque numa próxima vez que você tiver acesso ao mel, mesmo sendo a mesma espécie de abelha, ele vai ser diferente com relação a É igual a nutrientes, vinho, né? propriedades. É igual a vinho, tem uma safra ali, né? Exatamente. Então, acho que assim. A gente tem que fazer o possível para inserir no dia a dia esses alimentos, né? Que normalmente muitos lembram de um mel, de uma própolis, quando está com uma garganta doendo, começou a ficar resfriado, aí lembra lá da vovó, que falava, ela me dava uma colher de mel e falava que fazia bem. Então a gente tem que consumir, né, esses alimentos, sinceramente, todos os dias. Como diz o doutor Micael, sem economia. Não, e dá para você utilizar de várias formas, entendeu? Não precisa também tomar puro, assim, como se fosse um remédio, né? Exato. Você pode fazer Puta, de hein? várias formas e aqui em casa, por exemplo, a gente faz açaí, ao invés de usar o xarope de guaraná, o açúcar a gente adoça com mel. O chá, eu boto um pouquinho de mel, as crianças tomam. É, eu coloco pão de areia, eu comi pipoca. Minha filha, não sei se você viu, minha Vi. filha falou, pai, eu quero uma pipoca doce. Aí eu falei, zoa, nunca vou arrumar uma pipoca doce pra essa menina. E não queria também ficar nessa de, não pode, isso aqui. Aí eu falei, ó, tem uma pipoca doce que eu vou fazer aqui com você, que você vai se amarrar, você vai se surpreender. Aí ela, aí eu fiz a pipoca, aí ela botou na boca, pipoca normal, né? Ela fez, não é doce não. Ah, pai, essa é salgada. Pipoca normal de milho, né? Botei um pouco de manteiga, eu boto um pouquinho de manteiga, um pouco de azeite, um para um assim. Aí eu falei, fechou olho agora. Aí peguei um mel top. E aí, ó, Nossa. passei um E com- fiozinho assim. Aí eu falei, agora pega aí e prove. Aí ela, meu pai, não queria nem dividir com a irmã, foi uma confusão danada. E aí, ela, você botou o que aí? Eu falei que era mel. Aí ela, sério? Então, é isso, tem várias formas, né? Às vezes eu compro o iogurte natural, aquele sem sabor, aí eu adoço com mel, boto um pouquinho de mel, elas se amarram, sabe? Fica Ah, eu quero que, sei lá, um dia desse ela também comeu o quê, Daniel? Alguma coisa, uma banana com granola, aí queria que tava sem doce, aí eu fui lá, botei um pouquinho de mel. Então, assim, dá.
dá para fora aquele melzinho, um sachêzinho pequenininho, que parece um colar de Uhum. compras, que eu deixo no carro. E aí, quando elas estão. Meu pai quer uma bala, não sei o quê, eu falei, toma aqui, né? Aí dou, aí elas chupam, enfim. Perfeito. É a melhor forma de apresentar o mel O, para a criança, o né? doce, né? Melhor para apresentar o doce para a criança, né? É o mel doce e para não ter aquela visão de que mel, remédio, colher, aquela coisa, né? Que às vezes a pessoa tem como uma imagem, uma lembrança ruim de infância, né? Uhum. Que eu acho bacana a forma que você faz aí. A Jane colocou aqui, ó. E sobre o extrato de própolis para quem é diabético? Eu já sei a resposta, mas tiveram pessoas que me perguntaram no privado. É Bom, excelente. a Eu própolis tive resultados assim com a parte de cicatrização, com pacientes diabéticos, né? E com a diabetes descompensada, com pé diabetes e tudo mais, eu já vi assim relatos incríveis assim, né? De cicatrização e tal. Então, como é que como é que não faz bem, né? é perfeito. A própolis com óleo de canela, se eu não me engano, fica perfeito para poder favorecer na cicatrização em situações assim do pé diabético ou até de outras feridas também, né? Mas se for pensar também com relação a tomar a própolis verde, inclusive, né? Se for olhar, é a mais estudada. Todas as própolis possuem benefícios ótimos para a nossa saúde, mas a própolis verde é a mais falada, vamos pensar assim. Não significa que ela seja a melhor, né? Porque me perguntam isso também. Qual é a própolis melhor que tem? Mas com certeza a própolis ela tem um potencial antidiabético, tá? Que favorece aí na redução da glicemia. Tem o potencial também de reduzir o colesterol ruim, é hepatoprotetor, antioxidante, antibacteriano, antimicrobiano, né? Anti-inflamatório. Eu falo que é anti tudo, Para a porque a imunidade, gente está. né? Para a imunidade é um negócio incrível, né? Exato, imunomodulador, né? Então favorece também na saúde lá do intestino, né? Em casos de H. pylori. Então são várias situações que a gente vê no dia a dia que a própolis ajuda muito. Eu, na prática, já vi, né? Tenho pacientes que tinha infecção urinária de repetição e candidíase. E claro que toda uma alimentação organizada, um estilo de vida ali, né, de forma positiva, mas os produtos das abelhas depois que entraram na vida dessas mulheres, eu vou te falar, nunca mais. Candidíase de repetição, infecção urinária, nunca mais. Então, É assim, é algo que a impressionante, né? gente. Exatamente. Então, não significa que própolis seja remédio, tá, gente? Não é remédio. Não deve ser comparado também com o antibiótico de que é vendido em farmácia, não é igual. Por mais que ele tenha um potencial antibiótico, ele tem uma capacidade assim por conta dos compostos bioativos ali, então tem uma ação que é variada no organismo, né? Então não é igual você tomar um antibiótico de farmácia que só tem uma ação e que aquilo ali pode trazer algum tipo de resistência bacteriana. É totalmente diferente. Então, próprios no dia a dia, sem moderação, né? De acordo com a situação do paciente aí, as doses elas podem ser aumentadas. Então, tem aquela dose que é para prevenção, manutenção, tratamento. Então, isso que eu acho importante as pessoas entenderem, porque às vezes também manda uma mensagem assim: Poxa, você nunca fala qual é a quantidade que é para tomar de própolis. Gente, isso é individual. Aí eu tenho paciente que toma 120 gotas de própolis um dia, Sim, sabe? já usei 90, uma época que eu estava meio Pois gripado é. e mas é isso, cada caso é um caso, né? Exato, e é isso. O importante é entender que a gente está falando de alimentos, né, que as abelhas produzem e que são, assim, necessários no nosso dia a dia, na saúde. Deixa eu só ver o tempo aqui, ó, que eu acho que eu já te segurei muito aí, hein, Daniel? Tá Agora que eu tô vendo tranquilo. a hora, menino. É que o papo tá bom e vai fluindo. Vai dar meia-noite, só os barulhinhos das corujas. Mas eu acho que o nosso papo aqui foi bem interessante, assim, né, para não te segurar muito aí também, que se deixar eu vou falando, e, enfim. A gente falou de Mas quase tudo, né? Eu é, acho que a mensagem é essa mesmo, sabe? A gente precisa, né, se reconectar com a gente e com a natureza, né? Então, procurar
ter um estilo de vida mais natural, mais se aproxima mais, né, da natureza. Quando eu falo isso, seja na alimentação, comendo mais frutas, mais salada, mais verdura, né? Comendo menos Exato. pacotinho, seja na hora de fazer exercício, de você caminhar ao ar livre, ao invés de caminhar dentro da esteira. Nada contra as academias, mas, né? Você tomar um pouco de sol, o sol também é importantíssimo, né? Não só Claro, para a é vitamina diferente. D, para regular seu sono, né? O É relógio isso. biológico. Então, tá mais em conexão em ambientes abertos, né? E sair um pouco de dentro do casulo aí da caverna, aí de dentro de casa, do trabalho, e andar de pé descalço às vezes, né? Exato. E, enfim, se conectar com os animais também, seja com as abelhas, como a gente faz, até um pet mesmo, né? Cachorro, ter convívio ali com o bicho, ter contato com o bicho também é uma coisa que é muito importante. E, né, ir mais para praia, ir mais para cachoeira, tomar mais banho de rio e menos de piscina. Né? Eu acho que Exato. isso vai ser Puro, outro. né? A gente trazer isso é muito bom. Aqui são 5 gatinhos só, então assim, Eu tenho ah, dois aqui, eu tenho dois aqui. é muito bom. Então é isso, eu quero te agradecer aí por esse momento que para mim é muito especial. Eu vou falar que para mim é um momento tão especial quanto foi para você ontem ver aquelas duas baleias. Ah, que legal, querida. Ontem foi muito especial, viu? Eu fiquei bem emocionado e obrigado pelas palavras, viu? Foi muito bom trocar com você. Conte comigo aí para quando você vier para cá, quando você quiser trocar ideia, indicação de livro. Também me mande aí os livros que fez sentido para você. E é isso, vamos nessa aí, né? Colaborando, compartilhando. Que essa é a maior lição das abelhas, né? É essa aí, né? É cooperação. É isso. Isso é verdade. As abelhas nos ensinam o tempo todo. Então, acho que a gente vai o tempo todo pegando aquela vibração delas e a gente quer trocar, a gente quer. É isso. Muito obrigado mesmo. Boa noite para você. E Para agradecer mim a foi turma, sua turma aí, né? Seus seguidores. Muito obrigado, viu, pessoal, aí pela atenção, pela presença aqui. E é isso. Vamos, vamos assim, com esse trabalho de formiguinha, né? Compartilhando. E aí a gente vai mudando o ambiente, vai mudando um pouco as pessoas que estão ao nosso redor e tudo vai melhorando, né? perfeito. Então, um Um beijão para beijo, minha você aí. Boa amiga. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau, viu? Tchau, Valeu. tchau.